Shalom, shalom, minha irmã. Shalom de Deus na sua vida. Shalom de Deus na sua casa, na sua existência. Estamos caminhando para mais uma Mulheres que Sonham. Porque assim como todas as mulheres um dia sonharam e ainda sonham, nós somos essas mulheres que nos dias atuais, com certeza, nós temos muitos sonhos a serem realizados, aos quais nós desejamos alcançar. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a viúva de Naim. A viúva de Naim está registrada em Lucas 7, do verso 11 até o 17. Então a gente tem uma mulher que talvez ela tenha sonhado em ter uma família, sonhado em ter um marido, sonhado em ter um filho. E a Bíblia diz que ela era viúva e estava naquele exato momento enterrando o seu único filho. E aí o que acontece? O Senhor de repente aparece naquele funeral, e aí a gente vê o encontro da morte com a vida. E diante da vida, diante do poder do Senhor, até a morte se rende e se dobra. E aí a gente vê esse cenário aqui dessa mulher chorando, e o Senhor a consolando, dizendo: não chores. E de repente o Senhor, ele faz esse importante milagre, e ele nem precisaria passar por Naim. Quando ele sai de Cafarnaum, ele poderia ter outros trajetos, e de repente ele decide passar nessa pequena cidade de Naim, e lá ele encontra esse cenário. O que eu quero que a gente comece a pensar? Que Deus, ele sempre vai ao nosso encontro. Muitas vezes nós não entendemos. Às vezes nós estamos fugindo. Na maior parte das vezes nós percebemos Deus sempre disposto a nos abençoar, a nos entregar a vitória, a permitir que a gente viva em um outro momento, em um outro ambiente. Mas na maior parte das vezes nós fugimos. Talvez nesse dia você esteja como a viúva de Naim. Talvez nesse exato momento você esteja enterrando muitas coisas. Agora imagine essa mulher que talvez um dia sonhou e agora ela está perdendo tudo. Até o único filho que ela tinha, ela está perdendo. E se não for ao Senhor, com certeza aquela mulher não teria alcançado a vitória. Não é diferente comigo nem com você. Se não for o Senhor, com certeza nós não alcançaremos a vitória. Não é pela força do nosso braço, não é porque nós queremos ou simplesmente porque nós sonhamos. Todas as coisas que estão ligadas a nós precisam estar alinhados àquilo que Deus projetou e sonhou para nós. Tudo, exatamente tudo precisa estar de conformidade com aquilo que foi projetado, porque Deus sonhou com cada uma de nós desde o ventre. Antes que nós existíssemos, o Senhor sonhou. Talvez muitas pessoas hoje, nesse exato momento, se encontrem como a viúva de Naim, estando em um estado tão desesperador e chorando, estando numa condição onde ela olha e ela começa a perceber que ela perdeu tudo que um dia ela sonhou, que agora tudo acabou, tudo finalizou, não tem mais saída, não tem mais jeito. Mas hoje o Senhor está aqui para nos dizer que existe um jeito, existe um milagre, existe um Deus, existe um Senhor que cuida de nós, existe um Senhor que muda história, existe um Senhor que transforma um destino. Talvez o destino daquela mulher fosse verdadeiramente enterrar aquele filho e viver uma vida solitária. Mas aprove o Senhor dizer não. Aprove o Senhor fazer essa interceptação. Aprove o Senhor quebrar esse ciclo de morte. Aprove ao Senhor entregar a vitória para aquela mulher. E da mesma maneira que o Senhor foi com aquela mulher, Ele é conosco. Porque Ele é fiel, porque Ele é bom, porque Ele é poderoso, porque nele não existe dúvida nem sombra de variação. Ele não corre o risco, assim como nós, como Deus que é, e de dizer assim: hoje eu estou de mau humor, eu não vou abençoar a humanidade. Não!
O Senhor não é como a gente. Hoje eu estou de mau humor, eu não quero nada, eu não vou fazer nada, eu não vou falar nada, eu não vou tratar ninguém bem. Nós não podemos viver nessa condição. Se nós, enquanto seres humanos, não podemos nos permitir vivermos refém do nosso humor, das nossas emoções, imagina Deus. Deus não é assim. O Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, Ele é Deus grande. E aí a gente fica sempre pensando, quando a gente olha para a palavra, nós não podemos ter uma vida, a palavra não é emoção, não é só um choro. A palavra é transformação, é consciência. A transformação, ela não vem pela emoção. Você pode perceber de todas as vezes que você teve algum evento que você simplesmente foi emocionada, aquilo, ele faz algum efeito durante um tempo, mas ele não tem condições de trazer transformação. Porque o que traz transformação é o aprendizado. O aprendizado, ele é a partir da consciência. A consciência vem a partir do estímulo correto. O estímulo correto vem a partir da palavra de Deus. E eu começo a entender que a fé, ela não é algo que eu sinto. A fé é algo consciente, é algo que eu creio, é algo que eu verdadeiramente entendo como concreto. E aí eu começo a caminhar no caminho de fé. Eu começo a caminhar num caminho de milagres. Eu começo a caminhar num caminho de não uma fé pontual. Eu começo a não olhar para a dificuldade. Eu começo a olhar para aquilo que Deus pode fazer. A partir desse entendimento, eu tiro o meu foco da dor, eu tiro o meu foco da luta, eu tiro o meu foco do conflito e começo a focar realmente em quem eu preciso focar, que é o Senhor. O nosso foco está no Senhor, o nosso foco está no nosso eterno pastor, porque Ele é nosso pastor e Ele não nos faltará. Ele não nos faltará no momento da dificuldade, Ele não nos faltará no momento da tristeza, Ele não nos faltará no momento da doença, Ele não nos faltará no momento da dor. E eu preciso entender isso, mas isso precisa ser estimulado de uma forma correta, consciente. Eu não posso viver uma fé pontual, eu não posso viver a partir de emoções, eu não posso viver porque aí eu vou querer sempre estar naquela condição, se eu não sentir aquela coisa diferente, nada aconteceu. Não, minha irmã, levante sua voz, erga sua voz dentro da sua casa, porque Deus é Senhor e Ele é Senhor que muda destino. Ele tira você de um ambiente aversivo e coloca você num ambiente de bênçãos. Porque exatamente isso que Ele fez com a viúva de Naim. Ele tirou ela de um ambiente de aversivo, de um ambiente de tristeza, de um ambiente de luto e colocou ela num ambiente de alegria. Eu fico pensando na alegria daquela mulher quando ela recebeu o filho e toma teu filho e ele já desperta falando. Eu não consigo nem imaginar a alegria daquela mulher quando ouve a voz do filho. Quando ouve a voz do filho que já estava dentro do esquife, dentro do caixão, já seguindo para ser enterrado. Eu não consigo imaginar a alegria daquela mulher quando ela ouve a voz, quando ela vê o filho e o Senhor entrega para ela. A mesma coisa Deus quer fazer conosco. Talvez você tenha vivido alguns sonhos, ou você perdeu, ou você simplesmente vive um momento que você não consegue sonhar, mas hoje o Senhor está aqui e a palavra que é para você nesse exato momento é a mesma palavra que o Senhor falou para aquela mulher que está no versículo 13, que diz: ao observá-lo, o Senhor se compadeceu e a encorajou, não chores. Deus está observando a tua dor. Deus está vendo o teu clamor, não pense que Ele não está vendo. E nessa manhã Ele está dizendo para você, Ele está dando uma palavra de encorajamento para você. Se levante em Deus, se levante em fé.
Se levante na palavra de Deus. Se levante em nome de Jesus, porque nesse dia o Senhor diz para você: não chores, porque Ele está contigo. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua existência. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na Shalom do Senhor.